do nosso Deus. Eu gostaria de pedir para a nossa irmã Edilene, a irmã Sueli, fazer a oração inicial nesta tarde. Glória a Deus. Senhor nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te rendemos graça por este momento tão precioso, Pai, que o Senhor Deus nos concede de estarmos aqui reunidos em tua presença, com um único propósito de te adorar, de te exaltar, de glorificar e exaltar o teu santo nome, Senhor. Muito obrigado por esta tarde, Pai. Ó Deus maravilhoso, que o Senhor venha preparar os nossos corações para que a nossa oferta, Pai, as nossas orações cheguem aqui como incenso, ó Deus, e que a nossa adoração, Senhor, possa chegar a Ti como aroma suave. Nós te pedimos, ó Deus, por cada família aqui representada, ó Deus, que o Senhor esteja abençoando poderosamente, Pai. Ó Deus, Tu conheces as necessidades, que o Senhor esteja operando maravilhas, fazendo, Senhor, aquilo que nós não podemos fazer, Pai, porque Tu és soberano, porque Tu és Deus, ó Deus compassivo, Deus de misericórdia, e as Tuas misericórdias são as causas de não sermos consumidos, Senhor. Ó Deus, seja conosco, Pai, neste momento eu quero te pedir, Pai, um pedido especial por aquela família limitada, meu Pai. Que o Senhor, ó Deus, chegue ali confortando, consolando aqueles filhos, Senhor, confortando a cada parente, meu Pai, com as Tuas doces consolações, meu Pai. Ó Deus, que tudo aquilo que nós venhamos realizar aqui nesta tarde, ó Deus, possa concorrer para o louvor e a glória do Teu nome. Nós assim oramos com gratidão, em nome de Jesus. Amém. Pai, em presença, Senhor, quero nesta tarde Diga, mano. te agradecer, meu Senhor, por ter chegado até aqui. Sabemos, meu Pai, que como foi difícil ter chegado aqui nesta tarde, porque sabemos que Tu tem o melhor para cada uma nesta tarde. Nos enche, Senhor, com Tua graça, com Tua misericórdia, que possamos nesta tarde, meu Pai, dizer Veneza, até aqui o Senhor tem nos ajudado, o Senhor tem nos fortalecido. Abençoa a Tua filha, Senhor Elizabeth, que está à frente, e tudo o Teu nome seja glorificado neste lugar, e cada louvor, cada palavra que venha chegar aos nossos corações nesta tarde, como aroma suave, meu Pai. Abençoa, meu Pai, cada senhora, cada mulher de Deus nesta tarde, Senhor, que possamos nesta tarde, Senhor, sair cheio do Teu poder, meu Senhor. Sabemos que é o Senhor que nos sustenta. Obrigada, Senhor, por mais uma manhã, meu Senhor. Deus, sabemos que estamos aqui, Jesus, para fazer unicamente a Tua vontade, meu Pai, porque sabemos que a Tua vontade é boa, perfeita e agradável em nossas vidas. Seja com a Tua igreja nesta tarde, meu Pai, em nome de Jesus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos, Senhor, te louvar e dizer o Teu nome. Nós queremos te agradecer, Senhor, por cada senhora que foi neste lugar, meu Pai. Ó Deus, fala conosco neste tarde, Senhor. Pai, eu quero colocar diante de Ti a vida de Elizabeth, meu Pai. Toma nas Tuas mãos, Senhor. Visita, Senhor. Deus, que o Senhor esteja curando, que o Senhor esteja, Pai, com a Tua filha, tudo que ela irá fazer, meu Pai. Deus, em nome de Jesus, damos louvores nessa tarde, a pregação, e que tudo seja para a honra, a glória e o louvor do Teu nome, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amadas, vamos ficar de pé e vamos fazer a leitura da palavra de Deus. Aí tu senta. Em 1 Coríntios, o versículo 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 1 ao 9. Vamos fazer uma leitura responsiva. Amém? Amém. Paulo, chamado pela vontade de Deus para ser apóstolo de Jesus Cristo, e o irmão Sóstenes, graça a vós outros e paz,
da parte de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Porque em tudo fostes enriquecidos nele, em toda a palavra e em todo conhecimento. De maneira que não vos falte nenhum dom, aguardando vós a revelação do nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fazer a leitura do nome todos juntos, amém? Amém. Louvado seja o nome do Senhor. Né? Que essa palavra encontre esse clareza nos nossos corações e possamos usá-la, né? Viver essa palavra, a palavra de Deus. A irmã Eva já chegou. Nós irmãs estão com a oportunidade, né? Trabalho aqui para fazer um louvor. Né? Irmãos, Deus também queremos saudar de uma graça a paz de Jesus, amém? Estamos muito felizes, apesar da correria, né, que é para chegarmos aqui, mas tudo é válido quando nós fazemos para o Senhor, né? Então nós vamos adorar
nome do Senhor. E agora nós passamos a oportunidade para a irmã Elisete, que vai dar continuidade. Aí tu bota no ponto aí, já tá. Saudades, irmãos, com a graça e a paz do Senhor, amém? Elizabeth não pôde estar conosco hoje, porque ela estava cirurgiada, né? E hoje acho que faz, não sei se são 23 ou 24 dias, então acho que seria ser imprudência ela sair, né? Então, ela me passou a responsabilidade de dirigir o culto, eu não chego aos pés, mas o Senhor precisa, né? Amém? Então, eu quero dar boas-vindas a todas as lives já aqui presentes. Vamos ter o nosso tema, né, do ano. Elizabeth escolhe todo ano o tema e o tema para que a gente faça todas as nossas reuniões através desse ano. Então, o nosso tema é adorando e engrandecendo o nome do Senhor. E o nosso lema é por sua maravilhosa graça. 1 Coríntios 1, 4, 5. Aí, Tito 2, 11 está escrito: porque a graça de Deus se manifestou salvadora a todos os homens. Amém? Quando a gente entrega nossas vidas ao Senhor, imediatamente Deus nos mostrou a sua graça, porque não somos merecedoras, mas Cristo em nós. Amém? A Elizabeth também pediu para avisar que ela está bem. A recuperação dela é muito boa, né? Agradece as orações e vamos continuar, né? Orando, né? Para que totalmente ela seja restaurada, né? E agora nas nossas reuniões vamos fazer diferente com o ensaio do jubileu. Nós vamos ensaiar durante a reunião, né? Então nós vamos iniciar com o primeiro ensaio, o primeiro louvor. A irmã Adriana é responsável pela dirigente do louvor.
17 de junho, na igreja de Lucena. Né? Como a igreja é um pouco longe, a Mariana está alugando um ônibus para que nós possamos ir até lá e voltar. Né? Então, depois ela vai passar os detalhes, o valor. Né? As irmãs entrem em contato, nós fazemos uma forcinha de participar, principalmente se as igrejas são mais longe, né? Para que elas também se sintam abraçadas e acolhidas pelo nosso distrito, né? Também o nosso evento, nosso encontro anual vai ser no dia 8/7, né? A missionária de Deus também fazer a pregação, vamos ter uma outra palestrante também, e será ou no Hotel Gêmeos ou no Hotel Wagner, ainda estão decidindo. E o valor vai ficar entre 30 e 35 reais, né? E começa às 14h30, vai até às 20 horas, né? E é uma bênção, né? Também nesse dia, nós vamos fazer um sorteio de um envelope com 300 reais. Vai ser uma bênção. Cada desse sorteio, nós vamos passar uma rifinha, né, de R$2. Aí cada hora que puder levar um talãozinho, 2 talãozinhos e vender, para que a gente possa fazer esse envelope lá no dia do nosso encontro. As rifinhas já estão aqui, mais tarde uma das irmãs vai começar a passar e fazer a distribuição, né, das rifas. E agora nós vamos orar, fazer novamente, nós vamos louvar novamente o segundo hino do Jubileu. Até a igreja. E agora vai ser Milhares de Mulheres. Meninas, ela falou sobre o nosso intercâmbio no Sena. Vai ser dia 17 de junho, também vai ser no sábado. E vai ser das 14 às 17 horas. Como é para o Sena, tem que ir mais cedo. Eu acho que saindo de 17 e 14 horas estava chegando às 14h40, eu acho. Então, eu ia alocar o ônibus com ar-condicionado, mas é muito caro. Então, a gente vai mesmo sem ar-condicionado. Também, né? O valor dele vai ser muito bom. É R$15. Dá de graça, irmã? Dá de graça. Eu quero lotar o ônibus. 42 lugares apenas. Então, o ponto de encontro vai ser lá no Gás do Mesa. Vamos para lá, vocês ficam, saem de lá e vamos para lá também. Então, se programa, porque vai ser muito bom, vai ter outro estágio lá, vai interconhecer aquela congregação. O chamado da madrugada foi adiado por conta disso, porque muitos estão querendo ir para você. Então, não deixe de vigiar aquele lugar. O nome do Senhor ser glorificado ali. Através do louvor, vidas vão ser leves, transformadas para a glória de Deus. Amém? Então, vamos ensaiar nosso incluído, milhares de mulheres. Vocês podem ficar sentadinhos, sem problema não. O terceiro hino, a gente canta em pé. Mas esse segundo, quem quiser ficar assim, outra coisa, irmãos. Não tem que cantar uma palavra. Vocês não vão ficar assim não, né? Tu és fiel, Senhor. Nós somos felizes. Nós somos pessoas convictas no Senhor. Por mais que a crise esteja ali na porta, nós achamos que Deus foi tudo bom. Ele recebeu a nossa alegria. Nós somos alegres porque nós temos Cristo. Ele nos escolheu. Ele
Aleluia. Quando faltar para mim, vai ser. Peraí, isso? A graça e a paz do Senhor para todos. Antes de louvar a Bíblia, eu vou deixar um versículo para todos que se encontram em Salmos 118. E diz assim: louvai ao Senhor, porque Ele é bom, porque a sua benignidade dura para sempre. Amém? É um hino bem conhecido, para que todas juntas possamos louvar e agradecer o nome do Senhor, porque Ele está presente aqui nesta tarde. Amém? Mas
conosco nesta crise. Abrirei rios, oh aleluia, em lugares altos, e fontes no meio dos vales. Tornarei o deserto em tanques de águas, e a terra seca em mananciais. É isto que Deus, o nosso Deus, é que nós servimos, Pai. Amém? Vamos ficar de pé, orar pelas ofertas e orar pela missionária. Jaime. Vamos orar? Senhor nosso Deus, nós queremos te louvar, engrandecer o teu nome, Senhor, porque tu és um Deus poderoso, soberano, excelso, grandioso, onipresente, onisciente, onipotente, o Deus que nos dá muito mais além do que pedimos ou pensamos. Nós estamos aqui nesta tarde, Senhor, para te adorar na beleza da tua santidade, para entoar louvores ao teu nome, porque só tu és digno de adoração e de louvor. Pai, queremos te agradecer por cada irmão, por cada irmã que pôde nesta tarde ofertar com amor e alegria, Senhor, para a tua obra. E mesmo aqueles que não puderam ofertar, Senhor, tu és a fonte das águas vivas, que tu possas, Senhor, abençoar as finanças do teu povo nesta tarde, repreender o devorador, ó Deus, e dar prosperidade a cada lado aqui representado, em nome de Jesus. Pai, nós queremos te apresentar também a tua serva de Jaime, que nesta tarde vai ser o teu oráculo para nós, Senhor, porque tu vais usar a boca da tua serva com poder e graça e unção, para que todos possamos sair daqui, Senhor, com a nossa fé crescida em ti. Ó Deus amado, crendo cada vez mais que tu vais fazer um milagre na nossa vida, em nome de Jesus, nós te agradecemos. Amém. Irmãos, só uma coisa que eu peço a cada um de vocês: quando vocês forem orar por Elizabeth, vocês orem dizendo: Senhor, graças te dou, porque tu operaste um milagre na vida de Elizabeth. Irmãs, ontem ela mandou para a minha segunda biópsia, que foi a biópsia de congelamento, e está dizendo que não tem células neoplásicas. Aleluia! E a médica mandou fazer, vai fazer outra biópsia com o mesmo material. E eu disse: não creia, não vai dar nada. E ficou para ir para o médico, né? O outro eu esqueci o nome. Mas eu disse: ela vá confiando que você já está curada. Aleluia, irmãos. O Senhor, Ele ouve as nossas orações. João, na sua primeira carta, no capítulo 5, dos versos 13 ao 15, ele diz justamente isso: que se pedimos alguma coisa segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, temos convicção que nossas orações vão ser atendidas. E nós queremos, Senhor, que esse exército de mulher corajosa, que crê, vai continuar orando para que Elizabeth não precise fazer mais nada. Amém? Em nome de Jesus, amém. Obrigada pela oportunidade. Agora a palavra está para a missionária de Jaime, trazer a mensagem. Minhas irmãs, da paz do Senhor Jesus, estou grata a Deus por esta oportunidade de estar com as irmãs nesta reunião, onde já sentimos a presença do Senhor Jesus neste lugar. Estamos aqui por convite da nossa irmã Elizabeth. Eu conheço a Elizabeth há muitos anos, eu acho que uns 20 anos. Sua filha também é uma amiga minha, do tempo da minha juventude, que
ainda sou jovem, né? Então eu era solteira, era uma amiga minha, muito querida, e eu estou grata a Deus por estar aqui com vocês, né? Louvo a Deus pelo ter me escolhido, né? Que fala profundamente aos nossos corações, louvando e glorificando o nome do Senhor. É um resgate à verdadeira adoração. Nós vivemos num tempo em que existem muitos adoradores, mas Jesus está procurando os verdadeiros, né? Que o adoram em espírito e em verdade. E esse tema que vocês escolheram este ano, eu acredito que a cada reunião muda o lema, não é? É um resgate à verdadeira adoração, né? E hoje nós somos convidadas a louvarmos e glorificarmos ao Senhor por sua maravilhosa graça. E assim, o que seria de mim se não fosse a maravilhosa graça? Por baixo, nós nem estaremos aqui, não é, irmãs? Nós não estaremos aqui com certeza se não fosse a maravilhosa graça do Senhor. E eu gostaria de ler o texto vamos ler o texto que vocês escolheram. 1 Coríntios, capítulo 1. Ações de graça de Paulo pela vida dos coríntios. Versículo 4. Versículo 5, apenas a parte A. 1 Coríntios, capítulo 1, versículo 4 e 5, a parte A do 5, que diz assim: sempre dou graças ao meu Deus por vós, pela graça de Deus que vos foi dada em Jesus Cristo, porque tudo fostes enriquecidos nele. E podem dizer um amém? Amém. Minhas queridas, falar de graça, da graça maravilhosa de Deus sobre as nossas vidas, é algo que nos alegra e também nos constrange. Porque quando nós paramos para meditar na graça e em tudo que nós alcançamos por conta da graça, nós ficamos constrangidos, porque nós observamos e chegamos à conclusão de que não merecíamos nada que Deus tem nos dado através da sua graça. A definição bíblica para a graça é favor imerecido, dom gratuito. Foi algo que Deus nos deu quando nós não éramos merecedores daquilo. A Bíblia diz que o nosso Deus, Ele é o Deus de toda graça. E eu sou feliz por ser cristão, porque em nenhuma outra religião existe essa definição de graça como nós vivenciamos. Em nenhuma outra religião existe um Deus que se compadeça e que abençoe o homem sem que ele faça nada para merecer. Somente no cristianismo, através de Jesus, nós abraçamos ao Deus que é infinitamente misericordioso e cheio de graça abundante. Ele é o Deus de toda a graça. E a Bíblia diz que Ele nos alcançou, que Ele nos deu esta graça. O versículo que nós lemos diz: pela graça de Deus que vos foi dada. Ele nos deu. Ele não nos vendeu. Ele não barganhou. Ele gratuitamente
disse assim: toma, é seu, você tem direito a esta graça. Basta tão somente crer, acreditar. Aleluia. A graça de Deus significa o amor generoso ou o dom de Deus pelo qual em Cristo a salvação é concedida ao homem, nos levando a um novo mundo de bênçãos inigualáveis. Minhas queridas, não tem como eu falar de graça. Entenda que há dois significados para a graça. Existe a graça de Deus comum, que é a graça da bondade revelada de Deus. E esta graça comum, ela está disponível a todos os homens. O simples fato de nós acordarmos, levantarmos, respirarmos e andarmos é uma graça do Senhor. O simples fato de nós sairmos da nossa casa para o nosso trabalho e nada nos acontecer é uma graça do Senhor. O simples fato de nós passarmos o dia todo trabalhando e podemos voltar para a nossa casa, para os braços da nossa família, é uma graça do Senhor. Todos os homens, eles usufruem desta graça. É a graça comum. Não é quando Deus nos agracia com o ar que respiramos, nos agracia de tantos favores que estão alcançáveis a qualquer pessoa. É a graça comum de Deus. Mas existe, que é a que eu quero falar nesta noite, que é a que está falando aqui, a graça especial de Deus, que foi uma graça tremendamente grande, incalculável, de um preço inestimável. Apesar de esta graça estar à disposição de todos os homens, somente aquele que crê alcança essa graça. E eu não tenho como falar dessa graça de Deus, a graça pela qual nós estamos adorando a Ele hoje, sem falar de salvação. Eu não tenho como falar desta graça sem falar do grande amor de Deus pelas nossas vidas. Porque a primeira coisa que a graça de Deus ela nos mostra é: ei, Deus te ama. Ei, Deus, Ele quer bem. Ei, Deus me ama com um amor imensurável. É um amor que não dá para se medir, é um amor que não dá para se calcular. Deus me ama com um amor incondicional. Eu não preciso fazer absolutamente nada para que Ele me ame. Ele me ama exatamente assim como você é. E é um amor indestrutível. E eu posso erguer a minha mão para o céu nesta tarde e usar as palavras de Paulo, quando ele disse: ei, nem a altura, nem a profundidade, nem a largura, nem qualquer outra criatura, nem a potestade, nem o principado, nem o Satanás do inferno é capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. É que eu vou para adorar o Senhor. A graça nos mostra Deus, Ele nos ama. Você pode levantar a sua mão para o céu, fechar os seus olhos e sentir um pouquinho desse amor. Abrir a tua boca e dizer assim: Deus, Ele me amou, Ele me ama. Aleluia. Aleluia. A primeira coisa que a graça de Deus ela nos mostra é o seu amor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal. Existe outra tradução que diz assim: Deus amou tanto. Você pode olhar para essa pessoa que está
do seu lado, eu tenho mas estava na minha bolsa. Tem uma toalhinha assim, que está aqui, gostando. Vê se a mulher passou lá. Eu esqueci de pegar. Tem outra tradução, mas obrigada, viu? Eu sempre esqueço também. Tem outra tradução que diz assim: Deus amou tanto. Aí você pode olhar para essa mulher linda que está do seu lado, escolhe uma mulher para olhar. Olha bem no olho dela, diz assim: mulher, Deus te ama tanto. Mulher, Deus te ama tanto, 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 tanto. Oh, abençoe ela, Ele te ama tanto, Deus amou o mundo que tal, amém. É um amor grande, diga assim comigo, é um amor grande. Romanos 5 diz assim: mas Deus prova o seu amor. Eu sei que há mulheres que são frustradas porque nunca se sentiram amadas. São até casadas, vivem bem, mas não se sentem amadas. Mas Deus ele prova o seu amor para com você. E quando foi que Deus provou? Quando Cristo morreu por nós. Sendo nós ainda, nós éramos perfeitas, as perfeitinhas, as bonitinhas, as santas, tudo emprestado. Era assim? Quando é que Deus provou o seu amor por nós? Como? Nós éramos o quê? Pecadores! Mas Ele provou o seu amor, sabe o que é isso? É graça! É graça! Ele provou o seu amor quando nós éramos pecadores! Isso é graça! Glória a Deus. Efésios 2:4 diz assim: pelo seu muito. Primeira coisa que eu quero que você entenda é que a graça ela me faz sentir o amor de Deus. E eu quero que você saia daqui nesta tarde se sentindo amada. Clamou a sua. Glória a Deus. Feche os teus olhos por mim. Eu não vou falar nada, eu vou deixar você só lembrar e sentir esse amor. Eu estou na sua, eu não vou falar nada. Sabe por quê? Porque o Espírito Santo que está em você está te dizendo e fazendo você sentir que Deus ele te ama. Que a graça ela te alcançou. E não é pouco amor, não é muito amor. Muito amor. Quem sabe você tem se sentido amarga, vive uma vida amargurada, porque você não se sente amada pelos homens, mas hoje você vai sair daqui flutuando, porque você vai lembrar e reconhecer: Deus, Ele me ama. E a primeira coisa que a graça ela nos mostra é o amor de Deus. É o amor que gerou a graça. E por essa graça ela foi revelada em Jesus. Já foi dito hoje aqui, Tito 2. Deus revelou a sua graça por Jesus Cristo, entregando Jesus por nós.
O versículo que eu ia ler é um verso de Salmos, que foi um verso escrito pelo salmista Davi. Diante do seu pecado e no ato do seu arrependimento, ele orou a Deus. E ele disse: Senhor, não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. A frase seguinte de Davi, irmãs, é uma frase que eu levo comigo, porque é um perigo que é assolado os cristãos. O salmista disse: torna a dar-me a alegria da tua salvação. Nesse mundo que a gente vive da autovalorização da imagem, da autovalorização dos bens materiais, nesse mundo de aflição, que nós somos afligidos todos os dias, passamos por provações, por tribulações de N causa material, emocional, sentimental, espiritual. E às vezes no nosso próprio sofrimento a gente se tranca ali e a gente traça metas e alvos que é tão somente para alcançar o escape ou a bênção ou a vitória diante das nossas tribulações, esquecendo que nós temos um bem muito mais precioso, que é um bem que a gente tem que zelar, que é um bem que a gente tem que cuidar, e é um bem que nos foi dado pela graça. A graça nos revela que Deus nos amou, e a graça, ela nos diz que foi por meio da graça que nós alcançamos a salvação. Salvação. Estive pregando no congresso quarta-feira e eu falei sobre a mensagem da cruz. E às vezes a gente fica esperando o feedback da igreja. E qual é o feedback da igreja? É o ver que você às vezes olha para mim, você está recebendo, você balança a cabeça, você chora, você dá uma glória. Seu feedback. E quando tem a resposta, o retorno, a gente percebe. Eu vi pessoas, a paz da minha Adriana, né, aquele louvor apático, a pessoa não conseguiu nada. Você está falando do o banco está recebendo mais do que a pessoa está recebendo. Deus que nos ama, Senhor, diz: olha, se você está ouvindo essa mensagem, e a mensagem do Calvário, ela não te emociona mais, ela não fala mais contigo, ela não faz mais você me vibrar: oh glória, eu fui salvo, eu sou salva, o Senhor me salvou, o Senhor morreu por mim. Você tem que aceitar Jesus de novo, porque a maior bênção que a graça nos trouxe foi a salvação.
Aleluia. Aleluia. A salvação foi o maior bem que a graça nos trouxe. Compara a salvação com um grande pacote. Não é um pacote pequenininho que a gente leva. É um grande pacote para a gente levar assim. Sacudir na cabeça e levar assim, porque é muita bênção. É muita bênção que nós alcançamos através da salvação. E eu separei aqui as bênçãos que a salvação nos trouxe. Efésios 2:8 diz: pela graça sois. Nós somos salvos pela graça. Deus deu Jesus para morrer por nós. E sendo salvos, nós recebemos, eu só vou falar de bênçãos espirituais aqui. As bênçãos da graça. E com a salvação nós recebemos bênçãos em nossas vidas. Que são os aspectos da salvação. As formas como a salvação de Cristo trabalhou nas nossas vidas. E a primeira bênção que a salvação nos deu foi a justificação. Romanos 5:8 diz assim: sendo, pois, justificados pela fé, temos paz. O homem morto em seus delitos e pecados, ele não tinha como justificar-se perante Deus. Mas mediante a morte de Jesus, aquela morte expiatória e aquela morte substitutiva, o que é morte substitutiva? Ele morreu no seu lugar. Ele tomou o seu lugar. Ele pagou um preço que não era pertencente a ele. Ele pagou um preço que era meu e que era seu. Diante daquele ato de Jesus foi possível a justificação do homem. Sobre nós pesava uma acusação. Nós éramos pecadores. E o homem pecador, ele não consegue chegar a Deus. Existe um bloqueio. Ah, mas a gente deixou de ser pecador? Não. Mas agora a gente tem uma vantagem. A gente é pecador remido. E em nós habita o Espírito Santo. E toda vez que a gente vai fazer uma coisa errada, ele faz: ei, não faça isso não, que isso é errado, viu? Ah, é assim ou não é? É assim ou não é? Somos
E agora, nenhuma condenação. Pega na mão dessa pessoa com carinho e diga assim: nenhuma condenação. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Isso é justificação que nós alcançamos graças à graça. Nós somos reconciliados. Versículo que ele encontra assim: agora temos paz. Paz. Quem sente a paz de Deus hoje? Aleluia. Sendo justificados, temos paz com Deus. Nós somos reconciliados. Antes nós éramos inimigos de Deus por causa do pecado. Agora nós somos amigas. Amigas de Deus. Amigas de Deus. Diga assim: eu sou amiga de Deus. Deus é o meu amigo. Justificação. Outra bênção alcançada através da salvação foi a regeneração. E o que é regeneração? É mudança de condição. Regeneração é transformação de vida. Nova criatura. Paulo diz: e agora, se alguém está em Cristo, nova criatura é. Quem é nova criatura aqui? As coisas velhas já passaram e eis que tudo se fez novo. Isso é regeneração. Através da regeneração nós somos feitos filhos. Olha, eu não sei como é que tem gente que não quer ser crente. A gente não era nada, pecador, cavalo do diabo. Aí Deus nos ama, revela a sua graça, Jesus vem e morre por nós. A gente viu a cruz, creu, eu creio que eu posso mudar de vida. Vai lá na cruz, recebe a salvação, é perdoado, tem a sua vida transformada. Antes era criatura, agora é filho. Antes andava em trevas, agora está na luz. Antes era inimigo, agora é amigo. Antes era escravo do pecado, agora é servo do Deus Altíssimo. Antes estava na morte, agora está na vida. Transformação. Aleluia. De vida. Deus, Ele mudou a nossa vida. Ele mudou a sua? Ele mudou a sua? Mudou? Poderia dizer amém? Ele mudou a minha vida. Jesus Cristo mudou meu viver. Jesus Cristo mudou meu viver. o velho homem, os velhos comportamentos, é um processo diário. E a bênção maior, que é a que a gente ainda não alcançou,
mas muito em breve vai acontecer. Porque se a gente fosse salvo e não alcançasse isso aqui, não tinha nem caminho. Porque Jesus não nos salvou para a gente viver nessa terra. Jesus nos salvou para a gente ter vida eterna. E essa vida eterna a gente vai gozar aonde, irmãos? Aonde, irmãos? E sabe qual é a quarta bênção que é salvação? Mediante a graça nós alcançamos a glorificação. E o que é que a glorificação me diz, irmã Dejane? A glorificação me diz que a qualquer momento um evento vai acontecer. A qualquer momento uma trombeta vai tocar. A qualquer momento o Espírito Santo vai dizer: ei, crente, está na hora de subir nesta terra. E no momento da subida a gente vai ter nosso corpo, aleluia, transformado com o corpo semelhante de Jesus. Não vai ter mais dor, não vai ter mais doença, não vai ter mais lágrimas, não vai ter mais tristeza. É corpo glorificado. Quem está feliz por isso? Aleluia! Que graça maravilhosa! Que graça maravilhosa! Que graça maravilhosa! Fica comigo! Que graça maravilhosa! Mais uma vez! Que graça maravilhosa! Aleluia! Essa graça ela não faz acepção de pessoas. Ela não escolhe, não, essa é morena, eu não quero, eu quero a loira, não. Não, essa é gordinha, eu não quero, eu quero magrinha, não. Não, essa é muito baixinha, eu vou querer a alta. Só é pra mim. Não. Sim. A graça não faz acepção de pessoas. A graça não faz acepção de pessoas. A graça ela não faz acepção de pessoas. Aleluia, chame Jesus, minhas queridas. É graça sobre graça. Diga comigo, graça sobre graça. Aleluia, olha para essa pessoa que está perto de você e diga assim: minha filha, a sua vida com Deus vai ser graça sobre graça. Graça sobre graça. Graça sobre graça.
nossa luta diária. Amém. Glória a Deus. Vamos louvar. E eu quero lembrar você a experiência de Paulo. Paulo tinha um espinho na carne. Era uma prova, sabe aquela prova que você às vezes diz assim, mas Deus, eu oro tanto, eu oro tanto, eu oro tanto, eu oro tanto, eu oro tanto. Diga assim, eu oro tanto. E nada acontece. Paulo orou 3 vezes. Mas Deus olha para ele. Diz assim, Paulo, eu vou te curar. Paulo, eu vou tirar do seu espinho. Foi assim, mães? Foi assim, mães? Que foi que Deus disse para Paulo? Paulo? A minha graça te basta. Paulo? A minha graça te basta. Paulo? A minha graça te basta. Porque o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza. Sabe o que Deus está dizendo para Paulo? Quanto mais difícil, quanto mais dolorido, quanto mais apertado, mais graça, mais graça, mais graça,
a pessoa que estiver próxima a você. E você vai ministrar sobre a vida dessa pessoa. A graça. A graça. Trazer para ela a graça do Senhor que baixa.